Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. Amém. Antes de nós começarmos a palavra que está extraordinária, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Participando, não assistindo, mas participando do louvor, eu sempre falo isso. Ainda continue de pé, por gentileza. Nós já vamos ler o texto, você que pode, né? Participando do louvor, vendo tudo, né, que tem acontecido, a dificuldade que a gente tem, a construção da igreja, eu vejo quanto Deus tem confiado em nós. Isso é um privilégio. Você não chegou aqui com nada pronto. Deus usou você como instrumento dele para que tudo isso aqui acontecesse. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse: haja, só com o poder da palavra dele tudo aconteceu. Mas quando Deus hoje tem a nós, ele não precisa dizer haja e tudo acontecer. Deus diz ao nosso coração essa palavra. E nós fazemos acontecer em nome de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. E diante dessa palavra que é tão reveladora, é tão poderosa, eu queria que você orasse comigo nessa noite. Eu disse semana passada que essa palavra ia surtir 2 efeitos, provavelmente. Porque não é um tipo de palavra que nós gostamos de ouvir. Eu, particularmente, não é um tipo de palavra que eu queria estar ministrando. Mas ela surte em nós 2 efeitos. Ou nós vamos ouvir essa palavra, começar a ouvir, sair de dentro da igreja. Como diz o apóstolo Paulo, vai começar a dar coceira nos ouvidos. Eu não quero ouvir esse tipo de mensagem. Ou algumas pessoas vão ficar e depois vão criticar a palavra. Mas eu quero colocar um terceiro ponto. Eu acredito naqueles que vão ouvir, não vão gostar muito, mas no decorrer, o Espírito Santo de Deus vai encontrar lugar no seu coração e vai começar a ministrar poderosamente essa palavra em você. Amém? Amém. Então eu queria que você fechasse seus olhos, estendesse as suas mãos e orasse. Porque nós sabemos que é um peso, nós sabemos que é uma guerra espiritual e nós fomos chamados para essa guerra. Deus está nos preparando para essa guerra porque Ele acredita no potencial dEle que está dentro de cada um de nós. Erga sua voz em oração. Pai, nós te oramos, nós declaramos o Teu poder neste lugar, nós declaramos a manifestação da Tua glória neste lugar, Senhor. Deus querido, como diz a Tua palavra, nós oramos a Ti, trazendo cativo todo o pensamento, meu Deus, a obediência da Tua palavra. Que a gente não se distraia nessa noite, meu Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, comece a ministrar de uma forma tão profunda no nosso coração, trazendo restauração, trazendo verdade, trazendo cura, trazendo libertação, Deus. Esse é o propósito da Tua palavra, meu Deus querido, nos levar a um caminho reto diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos pelo Teu grande poder e declaramos que nós possamos diminuir nessa noite e que o Senhor possa crescer através de nós. Que nós possamos desaparecer no nosso eu, na nossa vontade, na nossa opinião, no nosso ego. E que o Senhor venha aparecer, meu Deus, em glória e graça, através da palavra ministrada a nós. Em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Nós vamos ler o texto que está lá no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 14. Achou aí no slide? Diga amém. Alguns acharam. Quem achou agora, diga amém. Amém. Mais 2 acharam. Eu acho que tem poucas pessoas. Vamos fazer outra oração? Deus, abra os olhos. Não precisa? Quem achou o slide aqui, o texto, diga amém. 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 Jesus já ministrou cura. O texto diz assim, a palavra, você já sabe o título. Volta lá no texto, no título. Qual é o título dessa palavra? Me preparando para o fim. Tremendo demais. Eu já disse que eu não tinha planos para ministrar essa palavra. Eu disse para o meu amor, você é mais poderoso para ministrar esse tipo de palavra do que eu. Deus te usa mais esse tipo de palavra do que eu. E nós estamos aqui nos preparando para o fim na 7ª palavra para louvor da glória de Deus. E semana que vem nós vamos para a 8ª palavra para louvor da glória de Deus. E na outra semana, talvez, a gente vá para a 9ª palavra. Em julho, meu aniversário, eu vou ficar um tempo. E já tem algumas pessoas que vão entrar na escala.
também para a glória de Deus. O texto diz assim: ora, irmãos, rogo a vocês pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês não se lembram de que essas coisas eu dizia a vocês, quando ainda estava convosco, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses. E agora, vocês sabem o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Essa outra tradução agora é da Bíblia Viva, continuando, os versículos, diz assim: quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, porém ele mesmo não virá, enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. E então aparecerá esse iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder satânico. Ele iludirá todo mundo com espetáculos fora do comum e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade, recusaram-se a crer nela e amá-la e deixar que ela os salvasse. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Mesmo que a gente saiba sobre Deus, mesmo que temos ouvido falar sobre Deus e a gente continua nos cultos, através dos meios de comunicação, nós continuamos ouvindo falar sobre Deus, nós presenciamos os milagres que Deus tem feito. Todos nós, de alguma maneira, já presenciamos os milagres que Deus fez, ou na nossa vida, ou na vida de alguém perto de nós, ou ouvimos testemunhos de milagres que Deus fez, e eu quero te dizer que Deus continua fazendo milagres, amém? Deus continua falando conosco. Eu vou só dar uma pincelada no que aconteceu hoje à tarde lá em casa. O Heitor teve uma experiência tremenda com Deus, e ele descansou um pouquinho, porque ele trabalhou lá no sítio, ajudou ontem no jantar dos namorados, e ele estava muito cansado, ele não dorme à tarde. Mas hoje ele deitou um pouquinho à tarde. Antes dele deitar, ele fez uma oração ao Senhor, bem íntima, que eu não vou falar para você. Mas essa oração ele disse assim: Senhor, eu estou lançando sobre o Senhor esse fardo, eu estou lançando sobre o Senhor essa preocupação. E ele dorme, ele achou que não ia dormir, mas ele dormiu. E ele sonhou, e nesse sonho Deus confirmou a oração que ele havia acabado de fazer antes de dormir. E eu disse: filho, isso é tão tremendo, porque tem pessoas que conhecem Deus, sabem sobre Deus, presenciam os milagres de Deus, e tem uma caminhada cristã longa, mas nunca viveram uma experiência tão grandiosa, uma experiência tão tremenda como a que você viveu hoje. Isso é tremendo, irmãos. Então, mesmo sabendo de Deus, mesmo ouvindo de Deus, nós conhecemos Deus em parte. Nós não conhecemos Deus na totalidade. No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como o sol nasce. Isso é lindo demais. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se nós nos esforçarmos em buscar o Senhor, assim como toda manhã o sol nasce, mesmo estando nublado, o dia está claro, o sol nasce, o Senhor aparecerá a nós.
Não só num tempo de aflição, não só num tempo de angústia, não só num tempo de desespero, mas em todo o tempo, se nós nos esforçarmos para buscar o Senhor aparecerá a nós. E entre muitos atributos de Deus, nós podemos listar mais um que geralmente não é atribuído ao Senhor, ou nós não nos lembramos, ou nós não mencionamos esse atributo de Deus. Nós falamos que Deus é santo, sim, é um atributo de Deus. Nós falamos que Deus é bom, sim, é um atributo de Deus. Nós falamos que Deus é misericordioso, sim, é um atributo de Deus. E Deus é amor, também é um atributo de Deus, entre tantos outros. Mas eu quero mencionar um que não é falado geralmente, que é a intencionalidade. A intencionalidade também é um atributo de Deus. Atributos são características essenciais de Deus. Os atributos de Deus estão ligados a Deus de uma forma inseparável. Os atributos de Deus estão ligados na natureza de Deus e não pode ser separada. Então eu quero frisar hoje, eu quero evidenciar hoje esse atributo de Deus, que é a intencionalidade. O nosso Deus, Ele é um Deus intencional. Tudo que Deus faz tem um propósito. E essa intencionalidade significa justamente isso. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Se alguém te disse alguma vez, eu não sei se para te animar, eu não sei se para te colocar para cima em um momento de dificuldade, se alguém te disse, você não é obra do acaso, acredite nessa palavra. Essa palavra que você ouviu, que você não é obra do acaso, isso é uma verdade. Queridos, você precisa entender que Deus não fica por aí com uma varinha mágica, lançando raios, e onde esses raios pegam, onde esses raios vão, começa a brotar vida. Não. Tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Por isso, diante dessa palavra, eu posso afirmar a você que nós fomos feitos de propósito para um propósito. Você pode ler essa frase que está escrito ali? Nós somos feitos de propósito para um propósito. Agora de verdade. Nós somos feitos de propósito para um propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é obra do acaso. Aleluia. A Bíblia revela a nós a intenção de Deus ao criar o homem. A Bíblia revela a nós a intenção de Deus, esse Deus que é intencional, que é característica de Deus, que é atributo de Deus. A Bíblia revela a nós a intenção de Deus quando Deus criou você. Deus te criou para que você se tornasse um instrumento, presta atenção nisso. Deus te criou para que você se tornasse um instrumento para expressar Deus onde quer que você for. Deus te criou intencionalmente para que você se torne um instrumento para governar através de Deus. Deus te tornou um instrumento para governar por meio, através de Deus. Eu não vou entrar em Gênesis 1:26, que fala exatamente sobre isso. Mas eu quero que você lembre de uma palavra, que esse Deus intencional fez você para um propósito, com um propósito para um propósito, e você não é obra do acaso. Aleluia. Deus em sua intencionalidade, Deus em sua sabedoria, Ele usa meios para um fim. E o governo de Deus, através da política, e eu quero falar isso bem arrastado, o governo de Deus, através da política, é um dos meios que Deus usa para um fim.
Você entendeu isso? O governo de Deus, através da política, é um dos meios para um fim. Provérbios 16, versículo 4 diz: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido. Olha o Deus intencional aparecendo. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Parece injusto quando nós lemos esse texto. Nós falamos agora há pouco que um dos atributos de Deus é misericórdia. Um dos atributos de Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas como isso é injusto? Um Deus de amor cria um ímpio para o dia do mal. Tem outra tradução que fala, umas falam dia do castigo, outros falam para o dia do mal. Então parece injusto esse Deus de amor criar o ímpio para o dia do mal. Isso também faz parte do propósito de Deus, deste Deus intencional. É fato, nós sabemos que Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Jesus morreu para o justo e para o injusto. Mas também é fato, o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19, eu não coloquei o texto, mas um pedaço do texto diz, ele conhece os que são seus, e ele sabe também aqueles que se perderão por não se converterem. Jesus sabe, mesmo morrendo por toda a humanidade, nós acreditamos nesse fato, por isso vivemos o Evangelho, por isso defendemos o Evangelho, por isso defendemos que a cruz está vazia e que Jesus ressuscitou, amém? Amém. Mas Jesus também conhece os que são seus, conhece aqueles que vão ouvir a palavra, vão se agradar da palavra, aqueles que vão vibrar com os milagres de Deus, com os grandes testemunhos, mas não vão se converterem, não vão se converter. O Senhor conhece. Por isso o texto diz, Deus usa o ímpio para o dia do mal, por causa da dureza do coração do homem. A palavra de Deus tem sido ministrada. As pessoas têm ouvido de canto a canto a respeito do Evangelho, a respeito do sacrifício de Jesus. Mas as pessoas ainda, muitas pessoas estão com o coração endurecido, porque não querem aceitar essa palavra e se converter ao Evangelho. Deus usou o ímpio para o dia do mal. Intencionalmente, Ele usa o ímpio para o dia do mal. Quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, você conhece a história. Ele usou o Faraó. Faraó era rei do Egito, o maior líder político daquela nação. Por causa da dureza de coração de Faraó, por causa da teimosia de Faraó, Deus usou para manifestar o seu grande poder através dos milagres visíveis de Deus. Você ouviu também falar sobre as pragas do Egito? Todo o povo de Deus assistiu Deus usar esse homem ímpio, esse homem de coração duro, para que através dele Deus manifestasse os seus milagres. E enquanto Deus manifestava os seus milagres, o povo estava sendo preparado para caminhar pelo deserto, confiando no Deus que os tirou do deserto. Enquanto Deus manifestava os seus milagres através do ímpio, que era Faraó, do coração endurecido, o povo estava presenciando tudo aquilo. E eles iam continuar caminhando pelo deserto com toda dificuldade, com todos os perigos, acreditando, crendo no Deus Todo-Poderoso que manifestou os sinais visíveis no Egito. Ia levar o seu povo em segurança para Canaã, que hoje se chama Israel. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus usa o ímpio para o dia do mal. Deus usa o ímpio para preparar o seu povo, para propagar a sua palavra. Da mesma forma, Deus usou o Império Romano. Intencionalmente Deus usou o Império Romano, que foi inteiramente um império político. Mas Deus usou o Império Romano para pavimentar o caminho, para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo inteiro. Presta atenção numa coisa.
Quando José falou com seus irmãos, depois que Jacó morre, José diz a seus irmãos, ele foi vendido para o Egito, se torna governador, um político dentro do Egito. E os seus irmãos desesperados dizem, olha, nosso pai disse para você não nos fazer mal. Mesmo que a gente tenha te vendido para o Egito como escravo, nosso pai disse antes de morrer, não faça mal aos seus irmãos. E José disse, não temam, Deus me usou para esse tempo. Deus me usou, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Geralmente a gente ouve essa palavra. Então Deus usa o mal para transformá-lo em bem a favor do seu povo. Mas olha só uma coisa, o perigo são aqueles pelo qual Deus usa por causa da dureza do seu coração para transformar o mal em bem em favor do seu povo. O problema é que Deus tem usado o ímpio para o dia do mal. Deus tem usado o ímpio para trazer o bem para o seu povo. E ai daquele que tem o seu coração endurecido para que Deus possa usá-lo para esse fim. Nós precisamos considerar bem, diante de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, diante de tudo que nós temos falado nesse tempo, Deus tem nos despertado, irmãos, de uma forma extraordinária. Eu posso até ser presa, de verdade, eu estava pensando nisso. Eu posso ser presa diante do que está acontecendo no nosso país, com o que eu vou falar aqui. Mas Deus me incumbiu, Deus me trouxe essa palavra, ela precisava ser dita a nós essa noite. Cristina, depois você vira a câmera que todo mundo vai ser preso junto comigo. Eu não quero ficar sozinha. Queridos, olha só, nós precisamos considerar os acontecimentos. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós temos que considerar os acontecimentos políticos do mundo. Eu não gosto de falar de política, na verdade, eu não gostava de falar de política, sabe por quê? Eu tinha a minha mente cauterizada, a minha mente marcada por palavras repetidas que pessoas disseram para mim lá atrás. Mas depois do entendimento dessa palavra, eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho no seminário de uma pastora, não é o meu caso ainda, uma grande pastora, e ela disse que ela viu uma pessoa na política, e ela disse assim, como Deus? Eu sou sua filha, e essa pessoa torce contra nós, essa pessoa torce contra o Evangelho, essa pessoa torce contra o Senhor. Como que eu continuo na sala da minha casa assistindo o comício dessa pessoa passar na televisão e eu não vou fazer nada? E aquilo indignou tanto o coração dela. O nome dela é Cláudia Castellanos, esposa do pastor César Castellanos. Ele que implantou a visão G12 no Brasil e na Colômbia, que foi extraordinário demais. A igreja é gigantesca lá na Colômbia. Então ela se despertou através desse comício passando na televisão e ela disse, não, eu vou me levantar. E ela se tornou uma grande influência política dentro do seu país. Queridos, precisamos considerar os acontecimentos políticos que têm acontecido no mundo. Nós precisamos considerar esses acontecimentos políticos como uma permissão de Deus. Presta atenção nisso. Nós precisamos considerar os acontecimentos políticos como uma permissão de Deus para uma intervenção dele a favor do seu povo. Entende isso? Tudo que tem acontecido, Deus está usando para transformar o mal em bem a nosso favor. Deixa eu te lembrar uma outra história bíblica e verdadeira e irrefutável. O primeiro rei de Israel, Saul, quando começou a monarquia, começou com o rei Saul. Deus não elegeu Saul, mas o povo votou em Saul. O povo colocou Saul com uma coroa na cabeça para reinar. Deus não o elegeu, mas o povo votou nele, votou em Saul. Mas Deus, preparando isso como uma intervenção dele a favor do seu povo, permitiu que Saul fosse colocado como rei para tratar justamente com a escolha que o povo havia feito. Deus usa meios para um fim. Acredite nisso. Deus é intencional.
Por 200 anos, Deus usou a Grã-Bretanha para levar o evangelho a todas as nações do mundo. A Grã-Bretanha é uma ilha que abriga 3 países: a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. De 1904 a 1905, no país de Gales, aconteceu um dos maiores avivamentos da história deste mundo. E em poucos meses, por causa deste avivamento, avivamento significa a vida de Deus de novo dentro de nós. Então, o maior avivamento aconteceu no país de Gales. E em poucos meses, o país inteiro foi transformado. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 2, a gente fica impressionado com o primeiro discurso de Pedro. O apóstolo Pedro prega a sua primeira mensagem. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aconteceu um avivamento tão grande em Atos 2, na igreja primitiva. Aquele povo foi sacudido, 3.000 almas se renderam ao Senhor. E a gente continua lendo, e lá em Atos capítulo 4 diz que quando Pedro e João estavam pregando antes de serem presos, quase 5.000 almas se converteram ao Senhor. Grande avivamento aconteceu de novo em Atos dos Apóstolos. Isso é extraordinário demais. Mas lá no país de Gales, quando Deus usou esse povo para trazer um avivamento, para que a palavra dele se espalhasse pelo mundo inteiro, só em Gales, mais de 100.000 pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Como não transformar uma cidade? Agora, eu não sei se eu oro para que Deus traga um avivamento a nós, ou para que Deus traga o despertamento para essa palavra. Não tem como Deus trazer um avivamento primeiro, se o nosso coração, se a nossa alma não despertar para uma responsabilidade tão grande, terrena, aqui primeiro, através do meio político. Se nós não tivermos entendimento disso, irmãos, se nós permanecermos com a nossa mente cauterizada por causa de palavras ditas, por causa de conceitos pré-concebidos, por causa da mídia, por causa de outras pessoas, Deus não trará o avivamento, não terá também a transformação da nossa cidade. Só em Gales, 100.000 almas se renderam ao Senhor. E essa boa notícia, ou essas boas novas, se espalhou para o mundo inteiro, disseminando ou tornando conhecido o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus? Pensa aí se você quer o avivamento ou o entendimento. Mas é melhor que você peça primeiro o entendimento. Diga, Senhor, assim como diz Apocalipse, que significa o livro das revelações. Revelações significa tirar o véu da nossa mente, do nosso entendimento. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. Que o Senhor tire o véu do nosso entendimento, para que a gente possa estar com o coração aberto. Não julgue ainda essa palavra. Ouça essa palavra em nome de Jesus. Deus vai transformar corações. Mais do que isso, Deus vai transformar mentes. Porque se não transforma mentes, se mentes não são transformadas, os corações continuam endurecidos. Então não julgue ainda. Termine de ouvir essa palavra, depois você faz o seu próprio julgamento com o Senhor. Após a Primeira Guerra Mundial, o propósito de Deus que estava sobre a Grã-Bretanha, que usou Gales lá para o grande avivamento do século, esse propósito de Deus passou da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais terminaram só depois que os Estados Unidos entraram em guerra. Isso é tremendo, irmãos. Isso tem um poder tão grande nisso que nós estamos dizendo aqui, você vai entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou o país mais poderoso do mundo. E curiosamente, o nome Estados Unidos se dá porque foi o primeiro país a se formar através de várias colônias. Podia ser colônias unidas, mas foi se dado o nome de Estados Unidos. Foi formado por várias colônias, com várias etnias diferentes, com várias raças diferentes.
Nós precisamos aprender com tudo isso, com todas essas datas, falando de País de Gales, 1904 a 1905, falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial, dessa transição de Deus da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Nós precisamos aprender a ver o movimento que Deus fez e continua fazendo em todo o universo, da perspectiva da história humana. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos aprender a ver com o nosso entendimento, com os olhos do nosso entendimento, que todas as mudanças políticas na terra estão debaixo da soberania de Deus. Todas as mudanças políticas na terra estão debaixo do poder de Deus, da permissão de Deus, da vontade de Deus para o cumprimento do seu propósito. Não importa o que aconteça, o propósito de Deus vai se cumprir. Deus não elegeu Saul, mas o povo votou em Saul. O propósito de Deus vai se cumprir. E nesse movimento de Deus, em tudo que Deus vem fazendo, através da política ao longo da história, semana passada eu citei alguns exemplos de heróis da Bíblia, de políticos dentro da Bíblia, homens de Deus, que foram levantados pelo Senhor. Em todo esse movimento é notório que as nações ao redor do mundo estão se juntando contra a nação de Deus, contra Israel. Presta atenção numa coisa, é trágico o que eu vou dizer para você. Por isso eu te disse, eu posso até ser presa, mas eu preciso falar. E isso é trágico. O Brasil está entre esses países que está contra a nação de Deus, que está contra Israel. Diga, Deus não elegeu Saul. Deus não elegeu Saul. Diga mais forte. Deus não elegeu Saul. Continue. Deus não elegeu Saul. Eu não escrevi isso? Continue, por gentileza. Deus não elegeu Saul. O povo votou em Saul. Você entende isso? Você pode falar mais uma vez? Deus não elegeu Saul. O povo votou em Saul. Mas, todavia, o nosso Deus, que é intencional, ele usa Saul para tratar com o seu povo. Fatalmente, a nossa nação está contra o povo de Deus, está contra a nação de Israel. E a Bíblia é muito clara quando diz que todos os países que são contra Israel, eles se tornaram publicamente a favor do seu inimigo, do inimigo de Deus, do inimigo de Israel. Todos os países que são contra Israel se tornaram publicamente, presta atenção que isso é muito sério. Todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus, contra Israel, eles se tornaram publicamente a favor do grupo terrorista, dos grupos terroristas, não só do Hamas, que fez essa atrocidade em 2023. Passou muito rápido, mas continua aí essa atrocidade. Continuam ainda presos, reféns do Hamas. Então, queridos, aqueles que são contra Israel, eles se tornaram publicamente que são a favor dos terroristas, principalmente esses apoiadores do Hamas. Todos os países que são contra Israel, todos os países que são contra Israel, alimentam o antissemitismo no mundo. Se você não sabe, antissemitismo é se levantar contra o povo de Deus. O antissemitismo promove ataques de morte contra os judeus. Se você colocar uma bandeira de Israel na sua casa, você morando aqui no Espírito Santo, se você colocar uma bandeira de Israel na sua casa, se você vestir uma blusa com o símbolo da estrela de Davi, e for para uma universidade e andar na rua, se você for para UFES, provavelmente você vai ser espancado e talvez até morto. Todas as pessoas que são contra Israel estão alimentando o antissemitismo, que é o ataque
contra o povo de Deus. O ano passado, eu te disse que o Brasil, não vou trazer mais detalhes além desse sobre isso. O Brasil, ele se tornou inimigo declarado do povo de Israel, do povo de Deus. Ano passado, na reunião de posse do presidente do Irã, esse país que está em guerra contra Israel, neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, mísseis estão sendo lançados, pessoas estão sendo mortas. Israel precisou se levantar contra a nação do Irã. Se você não sabe, os iranianos estão clamando por Israel, ajuda Israel para que Israel vença essa guerra e os liberte, porque o Irã é controlado por grupos terroristas. É incrível, se você entrar na internet, comece a pesquisar e você vai ver a verdade daquilo que eu estou falando. Então o Irã neste momento está em guerra contra o povo de Deus, porque essa nação é contra Israel. O Irã patrocina grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, o Talibã e a Jihad Islâmica da Palestina e outros grupos terroristas. E eu estou te dizendo isso porque o ano passado, na reunião de posse do presidente do Irã, o atual vice-presidente do Brasil estava nesse evento. Irmãos, eu fiquei tão triste, porque uma coisa é quando uma pessoa diz que já é terrível, inclusive, a embaixada israelense fechou as portas em Brasília, não existe mais. Então, o atual vice-presidente da nossa nação, do nosso país, estava nesse evento. E ele estava sentado justamente ao lado de todos esses líderes terroristas do Hezbollah, do Hamas, do Talibã e a Jihad Islâmica. Tem mais um outro ali? Houthis, alguma coisa assim. Mas é grupo terrorista. E o atual vice-presidente do Brasil, ele estava sentado desses líderes terroristas, representando a nossa nação. Ele estava representando o Brasil. E eu quero te dizer algo mais chocante. Eu não consegui o vídeo, infelizmente. Mas depois que esse presidente do Irã foi empossado, foi colocado a faixa nesse homem que apoia grupos terroristas e estão em guerra agora contra Israel. Na cerimônia tinham vários parlamentares entre esses grupos terroristas, esses líderes de grupos terroristas, e eles gritaram em uma só voz: morte aos Estados Unidos, morte a Israel, morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Eu estou dizendo isso para trazer a você um alerta, vendo essas coisas, presenciando essas coisas, entendendo essas coisas, irmãos. Eu não entendia tanto quanto eu estou entendendo agora, eu confesso para você. Mas entendendo essas coisas, eu quero te alertar, assim como eu tenho sido alertada pelo Senhor. Eu acredito que não colocar a música de fundo foi até proposital, foi até intencional, como Deus intencional, para você prestar mais atenção ainda. Eu quero te alertar que política é mais do que candidato A ou B, que a gente, eu gosto de fulano é bonzinho, me deu algumas coisas. Política é muito mais do que isso, irmãos. Se você não entendia isso, entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Política é escolher o lado certo. E qual que é o lado certo? Aquele que está mais perto dos princípios de Deus. Não tem ninguém 100% justo, não tem ninguém 100% honesto, mas tem aquele lado que você precisa analisar à luz da palavra de Deus. Você é uma pessoa racional. Você precisa analisar e escolher o lado que está mais perto dos princípios de Deus. Espera aí, o que está sendo dito é contra ou é a favor de Deus? O que está sendo dito aqui, essas propostas, tem dentro da Bíblia, Deus aprova ou Deus reprova? Você precisa fazer a sua escolha diante dos princípios da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, eu não vou nem te pedir para dar glória a Deus, porque eu sei que é difícil ouvir essas coisas e glorificar ao Senhor. Você vai analisando e precisa analisar.
Examine tudo, retém aquilo que é bom, o que não for bom, jogue fora. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, o Senhor disse a Abraão: ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós sabemos, entendendo a palavra de Deus, que Israel é uma promessa de Deus para o povo judeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. Um dos atributos de Deus também é fidelidade. Se Deus deu essa palavra para Abraão lá atrás, no início, lá em Gênesis, Deus continua cumprindo a sua palavra porque Ele é fiel. Sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda uma coisa: Deus é um Deus geracional. Muitas gerações se passaram desde Abraão até chegar a nós. Nações se levantaram contra Israel. Nações estão se levantando nesse tempo contra Israel. Mas a promessa de Deus, como diz a palavra dele em Gênesis 12, a palavra de Deus permanece sobre o seu povo. Isso é para você também. E isso também é para a sua casa. Então, se nós observarmos, irmãos, o movimento de Deus do ponto de vista da história do mundo, a partir de tudo que nós dissemos, a partir de tudo que nós trouxemos aqui, Deus determinou os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, como o maior aliado de Israel. Olha que tremendo. Por que os Estados Unidos, quando entrou na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ele cessou a guerra? E na Segunda Guerra Mundial ele se torna o país mais potente, mais poderoso, mais temido do mundo. Porque Deus tornaria os Estados Unidos aliado do seu povo, Israel. As guerras contra Israel não são só guerras políticas. São grupos terroristas. Desde que a gente se entende por gente, a gente não entendia essas coisas. Passava nos jornais a respeito: Israel está em guerra, um míssil caiu perto da faixa de Gaza, o Domo da Rocha está sendo perseguido, o islamismo que faz as suas orações lá está sendo perseguido. A gente nunca entendeu nada disso. Quer entender melhor? Ouça a mensagem da semana passada que vai para o YouTube essa semana. Então, queridos, nós precisamos entender que as guerras políticas contra o povo de Deus, contra Israel, essas guerras não são só políticas, essas guerras são contra Deus, são contra o próprio Deus. Israel vive debaixo de uma promessa, a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Deus fez essa promessa, Ele não tira, porque nós erramos, porque nós pecamos. Não, nós vamos pagar a consequência. Mas o povo de Deus ainda permanece debaixo dessa promessa. Deus não ungiu Saul, Deus não elegeu Saul, mas o povo votou em Saul. Mas por estar debaixo da promessa feita a Abraão, o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus também, o povo de Israel, o povo de Deus, vai sofrer as consequências, mas a promessa vai permanecer. Deus vai usar o mal para transformar em bem em favor do seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Zacarias capítulo 12, versículo 1 até o versículo 9, a Bíblia Viva diz assim: este é o destino que espera Israel. São fatos anunciados pelo Senhor, que estendeu os céus, colocou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eu farei Judá e Jerusalém serem como um copo cheio de veneno para as nações vizinhas que mandarem seus exércitos cercar Jerusalém. Jerusalém será uma pedra pesada, pesando nos ombros do mundo. Embora as nações se unam para tentar tirá-la de seu lugar, acabarão sendo esmagadas pela pedra. Aleluia! Naquele dia, diz o Senhor, vou confundir completamente os exércitos enviados contra Jerusalém. Os soldados farão papel de tolos. Tomarei conta do meu povo de Judá, mas cegarei
os seus inimigos. As famílias dos judeus dirão umas às outras: o povo de Jerusalém achou força no Senhor do universo, o seu Deus. Naquele dia farei das famílias de Judá um pequeno fogo que queima uma grande floresta, como uma pequena tocha que entre os feixes. Eles incendiarão as nações vizinhas, a leste e a oeste. Enquanto o povo de Jerusalém assiste a tudo isso seguro em sua própria cidade. O Senhor dará vitória ao resto de Judá, antes de Jerusalém, para que os seus habitantes e a família real de Davi não fiquem cheios de orgulho pelo seu sucesso nas batalhas. O Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraquinho entre eles será forte e valente como o rei Davi. A família real será como Deus, como o anjo do Senhor, que será o seu comandante. Deus disse: o meu plano é de destruir todas as nações que marcharem contra Israel. Eu entendi isso sozinho, irmãos. Isso não precisa de explicação. O meu plano é de destruir todas as nações que marcharem contra Israel. Eu não sei se você conseguiu entender, mas eu vou repetir para você. Toda nação inimiga de Israel é inimiga de Deus. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Não há como não falar a respeito de política num púlpito de igreja. Eu não estou falando sobre trazer políticos para fazer propaganda política. Isso, queridos, grave isso, anote isso. Você nunca vai ver isso no púlpito da igreja, a não ser que eu me torne. Amém? Eu estou falando que nós precisamos falar disto nos púlpitos, porque é uma verdade. O maior meio para conduzir um povo ao sucesso ou ao fracasso é por meio da política e da religião. Os maiores líderes políticos nesse tempo, por causa da guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, essa guerra está tomando uma proporção muito grande. Talvez você pense, sim, mas Israel que atacou o Irã primeiro, e você vai entender o porquê dessa estratégia. Por causa dessa proporção de guerra que está aumentando cada vez mais entre esses dois países, mas não só são entre esses dois países, porque tem outros países que estão apoiando o Irã e são contra Israel, entre eles o nosso país. Os maiores líderes políticos do mundo estão cogitando, pasme você, o início da terceira guerra mundial. E eles estão se preparando para isso como bombas nucleares. De quando em quando nós ouvimos a Rússia está fazendo testes nucleares, Ucrânia, testes nucleares. O Irã está se preparando para fazer testes nucleares. Então essa guerra entre Israel e Irã está tomando uma proporção muito grande, a ponto de preocupar líderes políticos de nações inteiras. Eles estão começando a se preparar para a terceira guerra mundial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nessa sexta-feira, 13 de junho de 2025, Israel iniciou um ataque contra a sua nação inimiga, que é o Irã. Mossad, que é o principal grupo de espionagem de Israel, estava lá, é lógico, espionando, tinha os seus espiões lá. E eles descobriram que o Irã planejava destruir Israel. Eles descobriram também que o Irã tem 400 quilos de urânio. Esse urânio é suficiente para fabricar até 9 bombas nucleares. Você não tem noção da proporção do estrago que faz uma bomba nuclear. O Irã ele tem material
para construir 9 bombas nucleares. E eles já estavam planejando começar a construir essas bombas. Nós sabemos que essa guerra está sinalizando para nós, lendo Apocalipse, estudando Apocalipse, essas guerras estão sinalizando para nós o final dos tempos. Se você ler Mateus 24, você vai entender, não vou ler agora. Então, queridos, estudando, terminando de passar essa mensagem, eu precisei mudar o final da mensagem. Por quê? Por causa de algumas informações extremamente importantes, dentre todas essas que nós acabamos de ouvir nessa noite. Um líder de uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, você já deve também ter ouvido falar. Essa organização terrorista, ela tem o apoio do Irã, que é este país em que Israel está em guerra neste exato momento, que queria destruir Israel, que estava se planejando a construir essas 9 bombas nucleares. Esse líder da Al-Qaeda, ele convocou esta semana, presta atenção que isso é muito importante, isso é muito sério. Ele convocou essa semana todos os muçulmanos que moram nos Estados Unidos, que são 4,5 milhões de muçulmanos. Ele disse: matem o presidente Trump, matem Elon Musk e todos os líderes políticos dos Estados Unidos. Isso me chocou demais. Mas tem algo que me chocou mais ainda. Ele disse isso porque Estados Unidos é a nação mais poderosa da Terra. Estados Unidos é aliada de Israel. Nós entendemos que isso é um mover de Deus a favor do povo dele. Então isso me chocou quando ele disse essas palavras: matem Elon Musk, matem o presidente dos Estados Unidos, matem todos os líderes políticos dos Estados Unidos. Mas o que mais me chocou foi o que ele disse depois. Ele disse: não há linhas vermelhas, matem os infiéis, matem seus líderes, matem seus filhos e mulheres. É este país que a nossa nação está apoiando. Isso é muito triste. Eu acredito que nesse mover de Deus, a nação mais poderosa da terra, Israel está lutando sozinho contra o Irã. A nação mais poderosa na terra, Deus está movendo isso. Esse homem se levantou para falar, porque Deus é intencional. A nação mais poderosa da terra, que é os Estados Unidos da América, eu acredito que vai se juntar a Israel para combater o inimigo. Eu queria que o Heitor passasse o vídeo, eu não sei se dá tempo, se tem como. Conclamamos a partir de agora, como uma ação prática e imediata, todo muçulmano presente na terra incrédula, criminosa e arrogante da América, seja ele de origem árabe, americana ou outra, desde que sua religião seja o Islã e seu profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, a agir. A vocês, cujo número chegou a 4,5 milhões de muçulmanos só nos Estados Unidos, dizemos todos: vingança, vingança. Não consultem ninguém quanto ao assassinato dos infiéis americanos. Que sua determinação seja elevada e constante. Que seus alvos sejam de grande impacto. Aí estão os tiranos da terra e os maiores de seus criminosos. Este é Trump e seu vice. Este é seu conselheiro e seu apoiador financeiro, administrativo e tecnológico, Elon Musk. Estes são seus ministros das relações exteriores e da defesa, bem como todas as suas famílias, e todo aquele que tenha qualquer vínculo com os políticos da Casa Branca. A história vem se desenrolando, irmãos. O cenário político vem se desenrolando a favor do povo de Deus. O Senhor tem movido através do mal para transformar esse mal em bem, em favor do seu povo, porque o seu povo está debaixo de uma promessa. Entende isso? Então todo esse mover que Deus fez lá de trás,
Deus levantou os Estados Unidos, ungiu como uma nação poderosa para se aliar ao Estado de Israel. Se eu puder, semana que vem, se Deus quiser, talvez eu fale sobre o tamanho do Estado de Israel. Você não acredita. É tão pequeno. E por que esse povo luta tanto contra Israel? Não tem outra explicação senão religiosa, senão o mover de Deus. Então tudo isso Deus tem movido a favor do seu povo. O cenário está se desenhando para que em meio a toda essa guerra que tem acontecido, e se tem guerra, também tem fome, também tem escassez. Em meio a todo esse cenário de guerra, se você ler Apocalipse, se você ler Mateus 24, você vai entender que o anticristo ele vai se levantar. Quando o mundo se levantar em guerra, não tem saída, não tem solução. Israel, Estados Unidos, nações se levantando contra o povo de Deus. Então se levanta o anticristo no meio disso tudo. E ele traz paz nesse tempo. Por isso nós falamos do fim dos tempos. E quando ele começa esse tempo de paz, a guerra, ninguém quer ceder, o acordo de paz estão sendo quebrados, o acordo de Abraão foi quebrado, ninguém quer ceder. O anticristo se levanta então, e começam 3 anos e meio de tribulação, serão 7 anos de tribulação, os primeiros 3 anos e meio vai ser um tempo de suposta paz, que são esses 3 anos e meio. Mas é basicamente o que eu falei, irmãos. E para nós terminarmos, esse ataque de Israel contra o Irã, as nações estão se levantando cada vez mais. Imagine o caos nos Estados Unidos que vai ser instalado ou instaurado nesse tempo. Qualquer pessoa pode ser morta a qualquer momento, porque essa guerra saiu de Israel e alcançou agora a nação mais poderosa da terra. Eu acredito como um plano de Deus. Esse ataque que Israel levantou contra o Irã chama-se Operação Leão Crescente. Isso não é por acaso. Israel entende que está debaixo da promessa de Abraão. Israel entende que está debaixo da promessa de Deus. Por isso o povo de Israel, o povo de Deus é um povo tão valente. E eu quero trazer para nós também nesse tempo. Israel entende, colocou esse nome, Operação Leão Crescente, porque ele entende que o Messias, para nós já veio, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia. Para o povo judeu, eles ainda acreditam que o Messias virá. Por isso, Deus vai permitir que eles entrem nos últimos 3 anos e meio de grande tribulação, que haverá grande sofrimento, para que aqueles que não se converteram ao Senhor se voltem ao Senhor, mas eles acreditam que o Messias é o leão da tribo de Judá, e que ele virá e trará vitória ao seu povo. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Colocou o leão ali, Júlia? Pode deixar o leão ali que está muito bom. Glória a Deus. Esse mesmo leão da tribo de Judá que guerreia por nós, irmãos. Esse mesmo leão da tribo de Judá que foi intencional quando escolheu você, quando salvou você, quando chamou você para viver um propósito muito maior do que você tem vivido até agora. Por isso Deus tem te trazido entendimento nesse tempo. Deus tem nos despertado neste tempo, porque Ele quer fazer algo maior através de nós. Se você pensa assim, eu sou tão pequena ainda, eu não posso ainda, eu não consigo ainda, pelo menos ore por Israel. Ore pela nação escolhida por Deus. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus tem preparado para nós um caminho. Deus tem preparado para nós um tempo de vitória, de conquista, de restauração. Deus tem preparado para nós esse tempo. E esse tempo ele está precisando se cumprir urgentemente.
Mas para que esse tempo se cumpra, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A Bíblia diz: transformai-vos, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos nos colocar na posição certa, na posição de Deus, na posição que Deus nos chamou. Deus tem algo tremendo para fazer em nós e através de nós, mas nós precisamos converter a nossa mente, converter o nosso entendimento, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é plano de Deus, que tem se desenrolado em toda a história, até chegar a nós. Deus tem preparado o caminho, Deus tem nos levado a tempos conflituosos, mas tempos também de grandes vitórias para o louvor da glória dele. Tudo que o Senhor deixou o seu povo passar no deserto, ele deixou intencionalmente. Ele permitiu intencionalmente. Não era plano, mas intencionalmente ele deixou para que o povo aprendesse com os seus erros e buscasse e adorasse o Senhor e obedecesse ao Senhor em tudo, porque para entrar em Canaã, para viver em Israel tem que ser valente, para viver em Israel tem que acreditar que está vivendo sim debaixo da promessa de Deus. Para viver em Israel nós precisamos acreditar que Deus nos dará vitória em todo o tempo, assim como Ele está dando vitória a Israel nesse tempo. Nós profetizamos vitória ao teu povo, Senhor. Nós chamamos a existência a sua palavra que foi dita lá em Gênesis sobre a vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo dessa promessa, Senhor. Nós vamos proclamar essa promessa, Senhor. Nós vamos viver essa promessa, porque em ti a nossa família será bendita, bem-sucedida, liberta, curada, restaurada nessa terra, para a honra e a glória do teu nome, ó Deus. Nós cremos em ti. A nossa bandeira é o leão da tribo de Judá, aquele que ruge em todo tempo nos defendendo o território que pertence a Ele, só a Ele. Nós declaramos que não só Israel, mas declaramos também que os Estados Unidos, que o Brasil pertencem ao Senhor Jesus. Nós não compactuamos com o mal, mas nós propagamos o bem, para que o teu evangelho cresça, Senhor, para que pessoas se rendam a ti, para que pessoas sejam salvas, em nome de Jesus. Mude a nossa mente, mude o nosso entendimento, renova-nos, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, para que possamos fazer proezas onde quer que nós formos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh Deus, te louvamos. Adore ao Senhor, enquanto Deus está fazendo, manifestando o seu poder nessa noite. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia, aleluia. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Jesus. Cremos em ti, Senhor. Cremos no teu propósito da ressurreição. Aleluia. Ao Deus da vitória. Aleluia. Em uma só voz. Enquanto você canta, o mal está sendo dissipado. Enquanto você canta, curas estão acontecendo. Enquanto você canta, a paz enquanto a guerra, a vida no lugar da morte, em nome de Jesus. Faça um lindo coral para o Senhor.
Judá está rugindo contra a enfermidade dessa moça. E o teu poder está manifestando na vida dela, ministrando cura em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Nós decretamos cura. Assim como as águas de Deus descem, correm do trono do Senhor, nós podemos dizer que nessa noite as suas águas estão passando aqui, trazendo vida e vida abundante, em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome. Diga: eu decreto cura divina neste lugar, em nome de Jesus. Diga: eu confirmo a cura de Deus, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, na vida de todo aquele que estava doente, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o teu poder. Não somos nós, mas é o teu poder, para a glória do teu nome. Dê um abraço de vida, de cura na vida dessas pessoas. Dê um abraço. Dê um abraço. Aleluia. Louvamos o teu nome, Pai. Te damos graças por essa palavra. Que o amor de Jesus, que a graça do Senhor, que as nossas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e permaneça todos os dias, queridos. Tenha uma ótima noite. Paz seja convosco. Deus te abençoe.